qualquer lapso da nossa parte, estamos mesmo com a doutora Rosa Santos, neste espaço com muitos alimentos, porque a doutora Rosa Santos, como sabem, é nutricionista. Olá, Rosa, bom dia. E hoje, com companhia. Exatamente, hoje tenho companhia. Sim. Eu cuido, de facto, dos alimentos, mas há pessoas que cuidam de pessoas também diretamente. Sim. Eu, indiretamente, outras pessoas mais diretamente, nomeadamente a enfermagem e as cuidadoras. Sim. A enfermagem, fundamentalmente, estão muito próximas das duas pessoas. Marlene Teixeira, do doente, a enfermeira Marlene e a cuidadora Cristina. Exatamente. Porque, efetivamente, hoje vamos falar de uma outra forma de alimentação. Há pessoas, ou porque estão acamadas ou porque estão debilitadas, não se podem alimentar normalmente e têm que o fazer através de sonda, por exemplo. Exatamente. Há quem lhe chama uma mangueirinha que leva diretamente para o estômago. Um tubo. Exato, um tubinho que leva exatamente para o estômago aquilo que nós necessitamos de dar ao doente. Os doentes, este tipo de doentes, são pessoas debilitadas. Imunologicamente, isto é, têm as suas defesas, não conseguem reagir tal como nós reagimos. Por isso nós temos que lhe dar o melhor que nós temos, e o melhor que nós temos, tal como para nós também, é uma alimentação doméstica. A comida no hospital, a alimentação que nós fazemos no hospital é de facto cuidada. Temos suplementos, etc., para cuidar desse tipo de pessoas que não se alimentam de um modo normal, pela boca. Mas em casa, tal como nós quando vamos a um restaurante, é um bocadinho diferente. Eu, pelo menos, gosto sempre de comer em casa. Em casa nós sabemos aquilo que nós estamos a comer. Neste caso, nós sabemos como cuidar do doente. Isto é, a enfermagem diz à cuidadora como é que deve fazer a alimentação de um doente que vai comer. É bom que se faça essa distinção e para que se esclareça totalmente como é que se desenrola esta cadeia. Exatamente. Portanto, a doutora formula uma dieta. Um plano alimentar. Sim. Eu digo quais são os alimentos mais adequados para aquela situação. Sim. Não é só a situação em si de mecanicamente ele não conseguir triturar os alimentos e engolir, que a maior parte das vezes é engolir. As pessoas têm AVC ou doenças neurológicas ou então têm uma neoplasia. Por vezes não conseguem engolir. Nessas alturas nós colocamos então o tal tubo que vai diretamente ao estômago e temos que alimentar o melhor possível. Sim. Eu digo quais são os alimentos para aquela situação. Podem ser doentes que têm diabetes, para além da doença de não poderem mastigar, podem ter diabetes, podem ter insuficiência renal, podem ter insuficiência hepática. Eu digo qual é a alimentação mais adequada, os alimentos que vocês veem aqui assim, quais são os mais adequados, e depois a enfermagem vai passar esta mensagem à cuidadora quando o doente vai para casa, que é fundamental. Que é os doentes não estão internamente nos hospitais. Não podem, claro. Não podem estar internamente. Não devem também. Não devem, a tal como nós quando vamos ao restaurante também às vezes é transitório. Claro. Eu pelo menos gosto mais de comer em casa. A sonda, como eu lhe digo, a sonda doméstica é muito mais eficaz do que a sonda do hospital. Já vamos fazer a descrição dos alimentos que são essenciais. Agora pedi-lhe, enfermeira Marlene, que nos indicasse quais são os conselhos. Imagino que eu sou um cuidador. Exatamente. Eu vou falar, enquanto enfermeira, de cuidados com manutenção da sonda nasogástrica e a própria alimentação em si. Existem vários tipos de alimentação por sonda. Que eu irei abordar aqui é que, habitualmente, os utentes estão no seu domicílio, usam com mais frequência. Eu trouxe algum exemplo de algum material. Para muitos telespectadores, provavelmente, já é do seu conhecimento, para outros não será, felizmente. Sim. Uma sonda nasogástrica, este é o tipo mais utilizado, que só tem um lúmen, e esta é a parte terminal que fica alojada no estômago, tem 4 orifícios, que é por onde sairá o alimento. Estamos a mostrar com a descrição que nos estava oralmente a fazer. Portanto, esta é a sonda. Esta é a sonda, por onde entram os alimentos. Exatamente. Triturados. Devidamente triturados. Se necessário, após trituração, agora as varinhas mágicas já têm um poder de trituração bastante elevado e tritura bem. Se eventualmente ficar algum grúmulo, pode-se passar perfeitamente por um coador a fim de evitar a obstrução da sonda, porque os orifícios não são relativamente grandes, não é? Sim, vou-lhe fazer perguntas que podem parecer muito simples e básicas, mas que serão com certeza aquelas que mais ouvem. Exatamente. E se isto sai? Era isso que eu ia explicar. Sempre, antes de alimentar o doente, temos de ter o cuidado de verificar se a sonda não se deslocou e, inclusive, migrou para a parte respiratória, que é uma das complicações possíveis. Temos que verificar, e normalmente a técnica de verificação que nós ensinamos, que é mais fácil no domicílio, será usar uma seringa limpa de alimentação e a sonda nasogástrica, quando está colocada no doente, está devidamente clampada. Sim. Normalmente usamos um guardanapo para dobrar a sonda. Uma ajuda.
exatamente. Para quem está pela primeira vez na televisão é normal, que faça tudo muito a correr. A correr. Ora bem, vamos supor que este recipiente é o nosso estômago, por assim dizer, a sonda entoplana percorre a faringe até ao estômago, está alojada no estômago, isto é, vamos ver. Sim. Antes de desadaptar o clamp, é importante sempre dobrar a sonda. Para quê? Para evitar a entrada de ar no estômago. Nós, quando nos alimentamos e comemos muito com a boca aberta, ingerimos muito ar, Sim. que provoca desconforto, distensão abdominal. Estamos a mostrar. Isso, Assim? Sim. Isto é Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma. Pronto. E o que é que nós vamos fazer? Vamos aspirar, empurrar o êmbolo da seringa para fora para ver se reflui conteúdo alimentar. Se estiver no estômago, reflui conteúdo alimentar. Indica-nos que a sonda está no estômago. Muito bem. É um bom indicador. É um bom indicador, para ver se a sonda exatamente. está no lugar. Se eventualmente não reflui nada, existe outra técnica que podemos usar a seguir. Voltamos a dobrar, sempre voltamos a pôr aqui e colocamos a sonda mergulhada num copo d'água. Se eventualmente borbulhar, significa que a sonda se deslocou e provavelmente, não é o caso, porque nós aqui não conseguimos exemplificar isso, que a sonda se deslocou e pode estar na parte respiratória. Por isso não devemos continuar com a alimentação. O que devemos fazer é contactar os profissionais de saúde, ou enfermeiro de referência, ou médico de família, para exatamente colocar a sonda. Sim, senhor. Posteriormente, nós verificamos que a sonda está no local certo, vamos proceder à alimentação. O alimento deve estar sempre à temperatura ambiente, nem quente nem frio. Devemos, um cuidado que é extremamente importante, é colocar idealmente o doente em posição de sentada. Nos doentes acamados isso é mais difícil. Pode-se, quem tiver cama articulada, elevar a cabeceira da cama, quem não tiver, providenciar com o uso de almofadas, tentar elevar ao máximo o tronco. Isto para quê? Para evitar que haja refluxo gastroesofágico e, como consequência, infecções respiratórias, pneumonias da aspiração, que ocorrem com alguma frequência. Não chega depois só colocar Exatamente. o alimento à pressa. Exatamente, de forma nenhuma. O alimento deve ser aspirado, eu vou exemplificar, misturar sempre para homogeneizar. Vou só colocar Sopinha pela seringa. Sopinha pela seringa, Sopinha pela exatamente. E tem tudo. Posso desclampar, Tudo o que é necessário para uma boa alimentação. tentar eficaz. retirar ao máximo o ar que fica na seringa. Vamos acoplar isto. Ai, meu Deus, nem no dia dos exames, É verdade, é verdade. E vamos injetar lentamente. O que está preconizado é, em média, por cada seringa de 50 ml, demorar cerca de 5 minutos. A alimentação deve ser injetada lentamente a fim de prevenir diarreias, desconforto abdominal. E eu aqui não vou demorar, obviamente, 5 minutos. Sim, mas É capaz tem que de ser não dar bem tempo para lento. tudo. Um bocadinho, Sim, só para acelerar vermos. aqui a coisa. No final de administrar, outro conselho que nós temos que dar higiene. a higiene da sonda, exatamente. Lavar muito bem a sonda nasogástrica com água ou então com chá. A doutora Rosa já fez o favor de empurrar o chá para cá, que é muito bom para desobstruir a sonda. Não só para desobstruir e até tirar alguns aromas e... Exato. Restos até podem ficar, não é? Sim, neste caso o chá é anterior, mais não é? até para a No digestão. final, Para ajudar a digestão, não é? usar Para a ajudar a sonda, digestão, Sim. exatamente. que é perfeitamente normal que surja. Inclusive eu trouxe esta toalha para servir de resguardo e colocar na frente da pessoa, porque pode eventualmente se sujar. Sim, senhor. Diga. Após a alimentação, manter o doente em posição de sentada, tal como eu já referi, para evitar refluxo gastroesofágico e facilitar o processo de digestão. Após a alimentação, nos doentes com sonda, temos de ter o cuidado... Quanto tempo nessa posição após 30 minutos a 1 hora. 1 hora será o ideal. Ok. Se eventualmente houver alguma contraindicação, ter a cabeceira elevada, podemos lateralizar o doente, preferencialmente em decúbito lateral direito, pela anatomia do estômago, a curvatura do estômago está para a esquerda, promove de melhor forma o percurso do alimento para o intestino. Muito bem. Sim, senhor. Estão aqui uma escova de dentes Exatamente. e uma pasta porquê? É extremamente crucial fazer uma boa higiene oral dos doentes com sonda nasogástrica. Isto porquê? Porque há quem pense que se os alimentos Não. já não entram pela boca, já não é preciso lavar os dentes. Uma mensagem que eu gostaria de transmitir é que devemos normalizar ao máximo o processo de alimentação do doente com sonda. Se possível, inclusive, é deslocar o doente à cozinha, à sua sala de jantar, tentar tornar o ambiente mais próximo possível da normalidade. Eu não referi, porque as questões tanto foram surgindo, antes de alimentar, tal como nós fazemos, lavar sempre as mãos antes de proceder a este processo.
Relativamente então à higiene oral, que era o que estávamos a falar, se for um doente colaborante, pode usar perfeitamente um dentífrico e a escova e fazer uma boa higiene oral, inclusive é da língua, que às vezes é um bocadinho descurada. Nos doentes menos colaborantes, existe no mercado este tipo de esponjinhas, que é extremamente maleável, e um colutório, e limpar bem a cavidade oral. Dentes, língua, bochechas, porque estes doentes têm menos estimulação das glândulas salivares e paratiroides e seca-lhe com muita facilidade a mucosa oral. Inclusive eu trouxe um protetor labial que convém hidratar também os lábios. Também é conveniente, para não Está aqui a garrafinha da água. Porquê? Porque é muitas vezes não por... As pessoas pensam que ao alimentar ou dar a água depois para lavar a sonda e esquecem-se um bocadinho, chegam-nos muitas vezes os doentes desidratados. O preconizado é entre 1 litro e 1,5 litro, obviamente se não houver nenhuma restrição, por exemplo, os doentes com insuficiência renal crónica, insuficiência cardíaca, não podem fazer e isso tem que seguir a indicação médica. Senhora, podemos voltar à médica? Ou falta indicar? Só ia falar uma coisinha. Diga. Então, eu trouxe um saco leitor porque acho pertinente as pessoas que estão no domicílio terem, porque se no caso de ocorrer um vómito, o cuidador deve lateralizar de imediato, porque isto são coisas com que as pessoas se deparam. Lateralizar é colocar o doente de lado. De lado, exatamente. Para toda a gente perceber, não é? E adaptar um saco coletor, que é para drenar passivamente o alimento que está no estômago, que está sob pressão, não é? Quando temos um vómito, e é para drenar passivamente. Deve ser colocado abaixo do nível do estômago, que é para drenar, evitar que com o vómito normal, as pessoas muitas vezes têm reflexos diminuídos, doentes com AVC, por exemplo, e evitar que o alimento se desloque para a parte respiratória e provocar pneumonias da aspiração. Exatamente. Sim, senhor. Pronto. Esteve muito bem. A parte de tremer muito das mãos, passou toda a informação que era necessária. Vamos aos alimentos mais indicados. Um caso concreto, pedia-lhe que nos indicasse quais são então os alimentos que se podem ingerir, quantas vezes, em que quantidades. Vamos a isso. Porquê? Não é? Vamos a 7 refeições. 7 refeições? 7 refeições. Para além da hidratação, que no intervalo dessas refeições vai ter que se fazer necessariamente. Pode ser com sumo ou pode ser com chá. Água também, mas em menor frequência, porque eles têm a digestão um bocadinho menos facilitada e realmente convém isso. Pequeno almoço, ou leite ou iogurte, sempre com cereais. No caso de ser uma pessoa que não tenha problemas gastrointestinais, isto é, que não tenha diarreias, então pode ser um cereal de arroz, que é muito completo. Se tiver diarreia, então nesse caso vai um cereal de arroz. O outro é nomeadamente integral, que é o ideal, é integral, porque às vezes eles também têm obstipação. Tirando esta parte, vamos então fazer uma sopa. Aqui assim temos a sopa. Pequeno almoço e todos os lanches. Portanto, pequeno almoço, o meio da manhã. O pequeno almoço, a quantidade é maior, será uma chávena deste tamanho. O meio da manhã, menos, a metade desta chávena. Uma chávena normalmente assim deste tamanho. E lanches, voltamos ao... O lanche, 2 lanches de preferência também. Metade, 16 e 18 da tarde. Entretanto, jantar às 13, por exemplo, porque se fez às 11 horas o meio da manhã, às 13 e às 20. É o almoço. O almoço às 13. Vamos fazer então a tal paparoca. Sim. Okay. Que pode incluir bife? Exatamente. Deve incluir bife. Tal como fazemos para as crianças sopinha com carne, também fazemos para os acamados, coisa, não é? É quase a mesma coisa. Triturado. Até a posição em que eles estão a comer e depois o ar tem que ficar para fora, também é a mesma coisa. Nós também temos que fazer uma sopinha, só que aqui com uma regra básica, que é o seguinte: pomos um bocadinho mais de água, tiramos um bocadinho de água, porque estão lá as vitaminas e minerais. No caso dela ficar um bocadinho mais grossa, acrescentamos com essa água que é nutritiva. Porquê é que eu trouxe a carne? A carne, nós temos sempre aquele problema de que tem colesterol, tem coisas que não fazem bem, fazem mal, etc. Pelo contrário, nos nossos músculos, e os doentes que estão acamados normalmente estão a perder músculo, temos que lhes dar músculo. Tem uma coisa que se chama glutamina. A glutamina é fundamental. Por isso, comam carne, não quer dizer que comam todos os dias, mas neste caso, se o doente está com... Exatamente, haja bom senso. Portanto, eu diria que é o contrário das outras pessoas. Em vez de ser 2 vezes por semana, é ao contrário, é mais vezes. Sim. 4 vezes. Mas é para isso que serve. Temos os brócolos. É para dar essas indicações. Temos os brócolos, que isso é assim, quase que me dispenso de apresentar esta hortaliça, porque realmente é fundamental. Sim. Temos uma coisa que é espetacular em termos de ferro: lentilhas. Lentilhas que, por vezes, têm que ser demolhadas porque podem ficar com uma espessura... Granuladas. Exatamente. Exato.
Depois, para lavar, claro que temos a cenoura, temos a cebola, a vitamina A, para proteger a pele também. Temos o alho francês, o tomate, que é fundamental, tem antioxidantes. Temos a alface e temos a batata. Nestes doentes, já em qualquer pessoa, a alface provoca gases. É normal provocar mais gases do que outros alimentos. Há alimentos que provocam mais gases do que outros, mas a alface provoca. Está na lista daqueles que provoca alguns gases. Nestes doentes, como tem este contacto direto com o estômago, é aconselhável na mesma toma da alface? Só provoca gases se não for bem cozida, se for crua. Só provoca gases se for crua. Se for muito bem cozida, e neste caso, quanto mais cozido for o alimento, melhor. Porquê? Porque fica, de facto, umas gomas, e essa goma são fibras solúveis que até hidratam o doente. Portanto, cozer muito bem os alimentos. Caso contrário, também não conseguimos fazer uma sopa tão fluida. Claro. E depois não passa pela sonda. Por isso, quanto mais cozido, menos gases ele vai ter. Também há medicamentos para isso, e medicamentos naturais, inclusive o carvão vegetal, por exemplo, que se pode usar. Mas eu ia falar da batata, que temos que juntar... Sempre temos tempo para falar também com Exatamente. Vamos falar da batata porque toda a gente acha que a batata, que engorda, que é a batata, que não é necessária numa sopa. É necessária e é obrigatório comer batatas na sopa, porque a batata é fundamental. Não engorda tanto como engordam outros alimentos. A batata, por exemplo, não é tão doce como é a cenoura. Não quer dizer que tenha as mesmas calorias, mas a cenoura também engorda. Todos os alimentos engordam. E a batata tem substâncias que não tem a cenoura. Portanto, também temos que comer. Vamos arranjar um problema para as lojas das sopas. As pessoas procuram sempre sem batata, Não, com batata, por favor. Pode ter batata. Vou ter que arranjar agora uma sopa só com batata. Precisa de ser com muita batata. E depois temos que juntar o ouro. Isto é ouro. Sim, que é o nosso petróleo. Exatamente. É o nosso petróleo. Falamos agora com a Cristina um bocadinho. Cristina, no seu caso concreto, o que é que lhe aconteceu? O que é que sucedeu? Aconteceu que a minha mãe já tinha tido um AVC há 6 anos, entretanto foi submetida a uma operação ao coração e ficou afásica. Passou por algumas situações de ser alimentada através de comida mole. Sim. E acabou por a situação se degenerar e ser alimentada por sonda. Desde esse caminhar, desde que a minha mãe ficou doente até esta situação de estar a ser alimentada pela sonda gasogástrica, eu fui sempre acompanhando a minha mãe em todas essas fases. Sim. Isto mete um bocado de confusão, parece-nos tudo muito difícil, muito difícil e parece-nos mais porque são os nossos. E geralmente são os nossos que nós devemos cuidar e que muita gente tem medo, de certa forma. E é isso que nós podemos dar de melhor, porque eles sentem isso, eles sentem essa necessidade, eles sentem que apesar de nós termos agentes que são estas pessoas que nos ajudam também a aprender, mas eles fazem parte, nós devemos estar, nem que seja só uma vez, mas uma vez a ajudá-los, mesmo no hospital que seja. E como dizia a doutora Rosa Santos, num ambiente semelhante àquele que teriam se estivessem a ter uma alimentação normal. Mas isso não está só a passar a nível de casa, porque essas dificuldades vão nascer realmente quando as pessoas, se não o praticam no hospital e realmente pedindo a ajuda dos colaboradores que lá estão, muitas mais dificuldades, e tenho passado muito tempo com a minha mãe em casa e com a minha mãe trabalho, tenho o meu filho, tenho uma cuidadora também a cuidar da minha mãe. Tudo aquilo que também aprendi e que vou aprendendo, também vou tentando explicar à minha cuidadora, que tenho a minha mãe. Mas o mais importante é que as pessoas realmente não se devem esquecer, que mesmo no meu caso, a minha mãe está no hospital, não nos devemos esquecer que eles recebem através da alimentação que nós lhe damos, nós, filhos, recebem um carinho e uma certa... Não é apenas o alimento não é só físico, o alimento, não é só apenas o não é? alimento, mas um carinho que eles recebem, que a enfermeira sabem que eles sentem esse nosso carinho, eles também nos deram. Acho que nem todos nós fomos pais, eu nomeadamente não fui mãe, mas todos nós fomos filhos, todos nós, e acho que passa-se um processo um bocado como quando nós fomos crianças e quando fomos pais pela primeira vez. Eu falo isso, não é da minha experiência, mas das experiências que houve, há sempre aquele receio inicial de mas é assim, tudo se consegue, vencer, e acho que as pessoas, eu venho aqui mais numa situação de estimular, que as pessoas não tenham medo de fazer isso às pessoas que a gente gosta,
porque eles sentem e eles estão nomeadamente a minha mãe está numa fase muito crítica, mas eu sei que ela sente que a filha que está ela a alimentar, ela não verbaliza, não agradece, mas sempre no olhar, reconhece através do sentimento que manifesta para mim, na tranquilidade, quando ela sabe que eu lhe estou a dar de comer. É difícil para nós, é difícil na vida que temos, é difícil, mas não é impossível. Conciliar uma coisa e outra. Cristina, muito obrigado por ter estado aqui connosco e por ter também muito obrigada. Dado o seu testemunho. Muito obrigado. Não esteve nada mal, tirando aquela tremedeira, talvez sirva para o crochê, não é exatamente. Mas numa próxima ocasião correrá melhor, com certeza. Doutora, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigada. Para terminar, cuidar dos outros, cuidar de nós, comer bem e a saúde acontece. Muito bem. Vai, aquela forma de terminar. Obrigada. Ora,